E aí, meus queridos, estamos de volta para mais uma aula. Essa nossa aula é a aula 21. Quero que você preste muita atenção nessa aula, tá bom? Pega todo o material que o professor presencial já distribuiu aí para vocês e acompanha cada lâmina que eu vou explicar aqui. Professor, está surgindo algumas dúvidas durante a explicação? Já prepara, sublinha aí o termo, que a gente sempre vai estar fazendo aquela revisão, voltando a lâmina, tá bom? Para que assim que a gente finalizar a nossa aula, nós possamos fazer as atividades. Quero também agradecer a colaboração e o feedback que os professores presenciais sempre estão mandando para a gente no grupo do WhatsApp. Um abraço e um obrigado a cada um de vocês que nos auxiliam a fazer essa aula, essa comunicação com os nossos estudantes. Tá bom, galera? Então, vamos lá, meu diretor? Joga na tela aí, ó. Aula 21.1. Na aula 21.1, vamos agora falar de processos de colheitas. Pessoal, volta, meu diretor. Galerinha, olha só. Quando a gente fala sobre colheitas, tem nós vamos falar sobre dois parâmetros de colheita. Tem a colheita tradicional, que é feita no sistema tradicional. Agora, como a gente vai falar de colheita dentro de um sistema SAF? Claro que para cada cultura existe um procedimento de colheita. Para cada cultura existe toda uma estratificação e um planejamento. Muitas vezes as pessoas acham que a colheita ela é feita quando o fruto está maduro. Não é dessa forma porque ainda tem a dinâmica da entrega para a base. Tem um processo que, se não for entregue para a base, ela é feita num processo de armazenamento. E nem tudo que se colhe é fruto. Como assim, professor? Nós também temos colheita de folhas. Quando o produto está na folha, ou vai fazer chá, ou vai fazer retirada de princípios ativos. Muitas das colheitas também não é em relação à resina que uma árvore produz. Então, principalmente em sistemas SAFs. Então, tem toda uma estratificação e um processo, uma dinâmica que a gente fala de recursos humanos. Então, quais são os fatores que vão influenciar nas colheitas? Os fatores são imprescindíveis dentro do preparo e organização de uma colheita, que envolve dois sistemas, mecanizado e manual. Vamos ver cada um deles? Na tela, meu diretor. Olha aí, ó. Fatores que podem influenciar na colheita. O planejamento, como a gente sempre tem falado aqui, lá desde o início, o planejamento. Então, o planejamento da colheita assume grande importância, sendo necessário ao produtor ter informações. Quais são essas informações que vão auxiliar, vão colaborar e vão manter o processo de colheita? Uma delas é o ciclo de produção das espécies. Para mim, meu diretor, meus queridos, temos que lembrar uma coisa. Se você está fazendo o processo de consórcio, é muito importante sabermos o ciclo de desenvolvimento, o ciclo de floração e o ciclo de produção, que é a mesma coisa quando a gente fala sobre frutificação. Se você tem duas espécies, vamos lá, imagina aí você está fazendo um consórcio de banana e cacau. Você está fazendo um consórcio de banana e cacau, vamos pegar esses dois. E nesse consórcio, você tem que verificar o processo de colheita que tem que ser diferente, tanto se você for fazer o processo mecanizado ou manual. O café, vamos botar aqui o café porque eu falei mecanizado. A colheita do café, em alguns processos, é mecanizado. Se você está usando um ciclo, ou você está usando uma cultivar, não um ciclo, desculpa, o ciclo de colheita de cultivares diferentes, elas não podem ser sincronizadas. Outra, se uma cultivar, o café, vai ser mecanizado, a segunda que está fazendo em consórcio tem que ser mecanizado, por causa do espaçamento. No exemplo que o tio deu aqui para vocês, quando a gente está falando de banana e cacau, os dois processos
tem que ser realizado de forma manual. Uma pela dinâmica do bananal em relação à inserção do cacau. E aí que tá. Lembra do processo de planejamento? Por que quando a gente fala que o planejamento ele é essencial nessa parte, pessoal? Por causa da dinâmica da bananeira ou do espaço bananal ou do cacaueiro, né? O pomar de cacau. Porque esse espaço também tem que ser diretamente proporcional ao processo de colheita manual, que nesse caso não é mecanizado, mas eu sei que alguém deve estar falando aí, ei, mas a banana pode ser né? Semi-mecanizada por causa que ela tem as trilhas que auxiliam no processo de condução dos cachos. Isso quando a gente já fala de 1 hectare. A produção, não é isso? Outra coisa, pessoal, o ponto de maturação dos frutos. Quando a gente fala sobre o processo de ponto de maturação, o consórcio aí é pomar de citros. Claro, eu estou dando os exemplos, tem outros exemplos que nós podemos fazer essas comparações. Pomar de citros. E dentro dos citros, vamos lá, tem limão, tem laranja. E dentro da laranja tem variedades de laranja. No limão tem variedades de limão. E aí você tem que verificar qual é o processo, o ponto de maturação. Esse ponto de maturação também vai estar ligado com o quê? Professor, a colheita vai ser para consumo in natura? A colheita vai ser para a indústria? Ou a colheita vai ser para situações locais? O que significa isso? Se eu estou falando de citros, mas cada um de vocês pensa aí num produto, em frutos, né? Na fruticultura. Quando a gente fala que vai para a natura, consumo in natura, manga, vamos lá, manga, laranja, maçã, vai para o supermercado, vai ficar vai para a feira. Mas se for para a indústria, se for para processos internos, despolpa. Se eu vou despolpar a banana, despolpar a banana é boa. Se eu for despolpar manga, fazer da maçã suco, eu vou fazer, isso vai para a indústria, isso pode ser feito também no processo interno, que a gente fala da agricultura familiar, ou você vai para o supermercado ou feira, consumo in natura. O destino do produto vai estar diretamente ligado ao processo de colheita e vai definir se vai ser mecanizado ou vai definir se ele vai ser manual. Quando a gente fala da colheita, o ponto de amadurecimento é toda aquela dinâmica do preparo de que você vai ter que organizar aquele sistema para receber ou a mão de obra ou o processo mecanizado da colheita. Exemplo, banana. Todo mundo já sabe que é padronizado. Colheita de banana, período de maturação. Sempre é realizado o processo 2 semanas antes da banana entrar em processo de maturação, porque ela é controlada. Todo o processo de colheita de banana é realizado de forma controlada e colocado dentro de um galpão, onde a gente mantém essa banana que está em processo de amadurecimento estável, parado, para depois ocorrer o processo de comercialização. Época de colheita. Claro que a gente tem que saber, a gente sempre está falando aqui para vocês, né? Quando você vai cultivar algo, aí já falei tudo. Cultivar pode ser, coloca aí milho, ou silvicultura, fruticultura, olericultura. Qualquer uma dessas culturas, você tem que saber o quê? Tem que saber tudo sobre aquele vegetal. Todos os processos de produção. Então, quando você sabe todo o processo de produção, todo o processo da dinâmica que você vai realizar, aí sim você pega e fala quais serão as épocas. Você tem que conhecer a época e necessidade. Isso vai incluir aonde? Toda a dinâmica que a gente fala, colheitas. E qual é o principal item quando você fala de monocultura? Pensa na fruticultura, silvicultura, olericultura, monocultura. A dinâmica é uma só. Quando você fala de consórcio, se são 2 culturas diferentes, 3 culturas diferentes,
a dinâmica também é diferente e a época desse processo é diferente. Eu falei errado, não é. São, né? Coisa horrível. Na tela, meu diretor. Na tela. Então, o ciclo de produção. Esse ciclo de produção é importantíssimo deixarmos ele ligado. Esse ciclo de produção estável. Ok. Então, vamos aqui. O que nós estamos falando aqui, nós estamos falando de colheita no processo tradicional. Agora, vamos transferir. Como é que se faz esse processo tradicional para o processo o quê? Para o processo do sistema SAFs. Olha o que eu estava falando. Aqui, anteriormente, eu estava falando de quê? Fruticultura, silvicultura, agricultura. Agora, olha aí, ó. Cultivares do quê? Nativos. Tem o açaí, tem o babaçu. Como é que é feito isso, professor? Então, vamos lá. No sistema SAFs, a variedade do componente leva à ocorrência da espécie com um ciclo de produção. E essa ocorrência são o quê? Processos diferentes, Tatá. E Tatá, lê aí para nós. Começa a ler para nós aqui de novo. Vamos lá. Eu ia começar a falar, Tatá, sobre esses diferentes ciclos de produção, mas vamos começar de novo. Nós estamos... Bora. Gente, olha lá, nos SAFs, a variedade de componentes leva à ocorrência de espécies com ciclos de produção diferentes. Esse é um ponto muito importante que você precisa, porque você vai pensar aí na quantidade de profissionais que você vai ter nos períodos de colheita. O que acaba também influenciando a programação. A da colheita, é isso mesmo. Um exemplo é o caso do... Não lê tudo? Vai, professora! No caso do açaí, cujo ciclo de produção começa de 3 a 4 anos, com o florescimento ocorrendo durante todos os... Todos os meses do ano. Tatá, olha só que interessante aí, viu? No slide anterior, nós estávamos falando isso. Isso, prof, não querendo te cortar, mas sim. Corta? Me corta, isso que eu adoro ser cortado. Isso é importante para os nossos polinizadores. Sim, agentes polinizadores. Perfeito, tá. Então, olha só. O que nós estamos falando? Nós estamos falando que para o sistema SAF, que é uma coisa... O que tem de igual na importância de colheita para o tradicional, para o colheita do sistema SAF? Você tem que conhecer a fisiologia do vegetal. Então, por exemplo, como eu sei, perene, se floresce o ano todo, não floresce, de quem eu estou falando? Da soja, eu estou falando do limão, estou falando da maçã tradicional, estou falando do milho, da manga. Nós estamos em época de manga. Chuvosa, época chuvosa, tá dando manga, tá com pau aí na cidade. Época de manga, tem a época do caju, isso é o tradicional. Agora, quando a gente fala do açaí, nós no sistema SAF, ou a fruticultura, ou a silvicultura, que é folha para fazer chá, resina, que é princípio ativo. Isso é, né? Você vai no mato, muitas coisas que a gente vai na floresta, não é fruta. É folha, é raiz, é um produto. Casca, não é isso? Como é que ele... Copaíba. Sim. Copaíba é uma resina. Como é que é? Chama... Não é resina, não. Não é resina? Mas é um negócio que sai do... Sim. Que a gente risca o caule, igual borracha. Seringa? É, seringa? Não. A copaíba tira como? Não lembro. Extrai, né? Extrai. Então, perfura. Então, como, igual o da borracha. A gente faz um monte de risco e ela vai saindo. Se eu fizer isso... A secreção é diferente. A secreção é diferente. Mas é o quê? Chama o quê? Resina? Pra mim, não é resina. Eu acho que não cabe como resina, não. Não. Então, por aí. Não é, o que eu quero dizer, quando a gente vai pra floresta, não é o quê? Não é fruto. Então, o que a gente tem que conhecer em relação ao tradicional? Se fosse o lobinho... O lobinho aqui, ele já tinha pesquisado. Ele tinha pesquisado e colocado ele na tela. É isso aqui. Não fale do meu diretor. Vou defender meu diretor. Aqui é uma dinâmica. Eu boto todo mundo na roda. Pá! Não, foi a você. Se tivesse internet aqui, ó. Aqui, ó. Desce ali, professor. Eu digo não.
Gente, Aqui, não, vem cá, não terminei não, que eu abri um parênteses. Que parênteses, hein, professor? Eu abro um parênteses. A gente tem que conhecer o quê na floresta? A dinâmica das árvores nativas. Exemplo, a copaíba, exemplo, o cupuaçu não, a andiroba, por exemplo, o açaí. Eu tenho que saber cujo ciclo dele. O que é o ciclo? O que significa ciclo? Nós começamos a aula falando sobre esse processo. Que processo? Falando sobre esse processo. Qual o processo? Ciclo. O ciclo. Muito importante você saber o ciclo das culturas. Então, quando a gente fala sobre o processo ciclo das culturas, qual é o ciclo, vamos supor? O ciclo. Esse é o conhecimento ciclo? do ciclo vai estar alinhado com aquela o SAF sequencial e o simultâneo, né? Por exemplo, não, mas aqui no sim. Colhi, tá? Então, por exemplo, quantos anos, se for consórcio, perfeito, que aí é diferente. Então, o ciclo, entre o quê? 3 a 4 anos, que tem o quê? A produção. Então, eu sei que eu plantei a muda, só que eu tenho que saber, plantei a muda vai levar, então, em média, 3 a 4 anos para me dar um primeiro. E aí? O que eu vou fazer? Por isso, quando alguém faz açaí, tem que ter outra cultura. Para dar suporte. E aí, o que tem que ser a diferença? Aí você fala, depende. Como é que eles falam? Trimestral, de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses ou de 4 em 4 meses. O gap. Por exemplo, eu tenho um gap de 3 meses para me preparar para a próxima cultura, porque eu sei que vai levar 3 anos para sair me dar produção. O que eu vou fazer durante esses 3 anos? Aí eu boto outras culturas, consórcios. Então a gente tem que conhecer. Depois que ela dá, de 3 a 4 anos, ela tem uma oscilação na produção. Ela se mantém de 4 para frente. Então ela vai florir sempre, após isso, continuamente durante os meses e anos. Só que a gente tem que entender uma coisa. Quando a gente sabe a quantidade de floração, a gente pode alterar essa floração para melhorar o potencial de produção. Professor, o senhor está falando do quê? A gente faz o quê? Nós fazemos poda nessa floração. Ou você mantém o quê? Para florar precisa de quê? Eu ia falar Daniel. Para florar a gente precisa de quê? Hormônio. É que a gente fala, na verdade, você podia falar assim, ei Jefferson, mas para florar eu preciso de nutrientes? Sim. Só que a gente já fez uma discussão sobre isso. Né? Não, nutrientes. Não, mas sim. Que você quer chegar nos hormônios. Porque tem nutrientes que você vai dar que não vai te dar hormônio. Vamos fazer uma comparação. Lá vai o Jefferson paralelo. Tá? Vamos fazer o Jefferson paralelo. Jefferson paralelo. Mulher, ela tem que consumir determinadas oleaginosas quando ela está malhando. Por quê? Quando a mulher malha, ela precisa consumir determinados grãos de óleo, que vão dar óleo, porque vai favorecer, porque a mulher é a única. O homem não tem progesterona nenhuma, mas a mulher... Não, o homem não. Agora, a mulher tem um pouco de testosterona. Ela produz. E aí, é por isso que as mulheres têm um físico... Claro, tira as que tomam bomba. A realidade é a realidade. Mas tem mulher que não toma. E como é que ela consegue aquela dinâmica daquele músculo? Porque ela direciona o quê? É hormônio. Hormônio é óleo. Se você não tem óleo, você não produz o quê? Hormônio. Sim. Então, mas ela quer o quê? Potencializar um determinado pouquinho hormônio que ela produz. Aí depende do consumo. Então, volta agora para a planta. Eu quero hormônio, nós temos a giberelina, a auxina,
tem uma, esqueci, que é a da flor. Então você tem que dar um nutriente que vai favorecer ela a produzir o hormônio do processo floral. Nós sabemos, aí a gente faz... Por quê? Por que eu estou falando isso? Porque o que eu falei anteriormente, Tatá? Para controlar essa quantidade de flores que ela vai começar a soltar. O que foi que eu falei? Uma coisa mecânica. Poda. Perfeito? Uhum. Se fosse um cacau, seria excelente. O cacau por quê? Porque para fazer despistilagem... O que é poda floral? É despistilagem. O cacau tem que altura, Tatá? 1,70 m? Não é isso? O pé de cacau? Puxa baixo, né? Vai fazer despistilagem num pé de açaí que é lá na PQP? Como é que a gente vai subindo para você fazer despistilagem? Mas não é... Tem que melhorar isso. Então a gente mexe aonde? Mexe no nutriente. Tanto isso é verdade que quando tu vai em casa de agropecuária ou tu vai em casa de jardinagem, tem pote que é específico. Vai no supermercado, vendem pote que é específico para quê? Para dar flor. Nos vasos da tua casa. Não é? Ai, depois você pergunta assim, meu Deus, eu vou ali na Alhambra que tem, é só cheio de flor. Como é que eles conseguem manter flor? Porque eles dão os nutrientes do hormônio. Aí eles dão só aquele hormônio para ficar produzindo flor e manter. Tem hormônio de floração, hormônio de manutenção. E o hormônio, ele não sai do sistema menos de um mês. Por isso que dura. Aí tu só chega na tua casa, tu não bota mais. E aí acaba. E não vem mais flor, não vem. Por quê? Então, por isso que eu falo. Quando a gente fala nutriente, não é só nutriente. Então, o que eu estou querendo falar? Que o processo mecânico da despistilagem para uma planta... Florescer? Não, para uma planta no mato, que são plantas altas. Não existe açaí com 1,70 m. Sim. Então, lá no mato, lá na coisa, para que a gente faça esse controle, então o controle é tipo como se fosse uma poda química. O que é uma poda química? Indução. Por indução. Você tira o nutriente e bota o nutriente de acordo com o tipo de... Você quer? Perfeito. Olha bem. Após a fecundação, flores entre, olha aí, ó, 5 a 6. Gente, eu tenho um distúrbio. Toda vez, Tatá, que eu vou falar um número, eu falo de trás para frente. 6 a 5. Sério? Quando eu vou falar, se tiver... Sabia que eu falo? É isso? De 3 a 4. Eu não falo de 3 a 4, eu falo de 4 a 3. É distúrbio. Quer se antecipar. Não sei que acaba isso. Após a fecundação das flores, entre... Sim. Eu tenho que parar para pensar para fazer isso. 5 e 6 meses, os frutos serão prontos. Isso é importante, saber dessa dinâmica, dessa parte fisiológica vegetal? Sim. Claro! Por quê, Tatá? Porque se eu sei que após a fecundação, de 5 a 6 meses, os frutos serão prontos para a colheita, eu tenho que organizar o quê, Tatá? A equipe. Porque não existe colheita na floresta mecanizada. Isso requer o quê, Tatá? Mão de obra. E a mão de obra é cara? Ela é cara, mas se ela for organizada, ela é o quê? Econômica. Não. É econômica, mas é outra palavra. Não, ela é investimento. É que na produção... É isso que eu queria dizer, senão você me gosta. Ok, vamos. Então, volta lá. Então, volto só para finalizar. Esse slide, porque a gente tinha acabado de sair do quê? Do tradicional. Certo. E agora nós viemos para cá e falamos tudo isso, que é muito... Tem que saber tudo isso. É a organização, planejamento. Perfeitamente, prof. Aí a gente vai passar aqui, ó. Informações semelhantes devem ser conhecidas para todos os componentes. Essas informações que a gente viu anteriormente, Sim. Período de floração, o ciclo que ela vai desempenhar, né? Que quando a gente fala que existem mecanismos de controle. O que eu tinha falado antes? Olha, existem mecanismos de controle. Vamos voltar um pouquinho aqui. Por exemplo, maturação dos frutos. Saber que o fruto está maduro é importante? Sim. Exemplo, banana. O pessoal acha que a gente colhe banana quando a banana está madura. Não. A gente colhe banana verde. 2 semanas antes de iniciar o processo de maturação. E aí você coloca ela dentro de um não um refrigerador, mas dentro de um... Fala!
Freezer? Um freezer, parece um freezer, mas eu quero falar galpão, mas não é galpão. É uma coisa controlada, onde a gente coloca o gás metileno, que aí a gente controla, porque o que a gente faz? É metileno. Etileno, eu falei metileno, né? Etileno. O que a gente faz? Abacate, banana, o que mais? Abacate, banana, tem mais um que a gente usa no mercado convencional. Abacate, banana... Melão? Não. Abacate, banana. Quando eu era pequeno, minhoca da terra. Barbacena? Não, aqui mesmo, Rondônia. Eu era pequeno, eu chamava Rondônia. O verdadeiro rondoniense não fala Rondônia, fala Rondônia. Um dia que uma pessoa me chamou a atenção, tu já se ouviu? Eu falei, o quê? Tu fala Rondônia. É porque eu sou daqui, eu não vim de fora usurpar as coisas daqui, não. Rondônia, o verdadeiro rondoniense é Rondônia. A gente, estudado nós é. A gente fala errado porque quer, mas estudado nós é. Fica, mano. Vamos embora. Quando era minhoqueiro, mamãe pegava, comprava, a gente fazia o quê? Colocava dentro do saco, fechava e colocava no fogo. No fogo não, no fogão, onde a gente assa. Ou você coloca no saco, ou você só coloca no prato e bota dentro do fogão. De noite, de manhã, tava maduro. Já tava... O que é isso? É porque abafa. A própria fruta, ela vai eliminando o gás. E aí ela elimina o gás, só que o gás fica controlado. Isso faz o processo de amadurecimento. Isso é um conhecimento o quê? Empírico, porque ninguém sabe. Eu sei, minha mãe sabia que tinha um gás. Não, que ele mas sabia que acontecia porque elas viam, né? Mas que abafava, só sabia que abafava porque a fruta não era um gás. Então, botam nesse ambiente onde controla. E é uma forma de conservar o fruto. Não é que para o processo de amadurecimento. É um tal de slow motion, ele vai amadurecendo bem. Não tem aquela coisa do X-Men, que é aquele cara, a do filme, que aquele cara sai correndo, só que ele é tão rápido que ele vê tudo em slow motion. Eu achei legal. É como eu dou aula de divisão celular. Divisão celular é que aí tem os negócios fazendo aqui, saindo de agricultura e indo para biologia. Não, bora. É que o centrilo despolimeriza e polimeriza, pega bem no sementocolo e vai puxando. Tá bom, prof. Aí tudo vai... Volta. Senão o diretor vai me tirar daqui. Então, a gente controla essa câmara. É uma câmara de gás. Tem um nome para isso. E a gente controla. Saber o processo da época da maturação do fruto me dá condições econômicas de saber se isso vai ser in natura. Eu vou vender in natura. Eu vou vender isso o quê? Eu vou vender isso banana ou açaí despolpado, se eu vou despolpar, se eu não vou despolpar, entendeu? Tudo isso vai auxiliar. Então, sobre tudo isso, essas informações que nós estávamos falando agora, semelhantes devem ser conhecidas para todos. Aonde essas informações? Componentes SAFs. Todos têm que saber dessas informações. Então, tem sim, Tatá, comunidades. Ai, Deus me perdoe, me desculpa. Não sei como falar. Tem os índios, tem os caboclos, tem os ribeirinhos. Esse povo tem esse conhecimento. Que conhecimento que tu tá falando, doido? O conhecimento que a gente colocava a fruta dentro do forno e a bicha madurava, a gente não sabia o que é. Esse conhecimento empírico tem que ser levantado para colocarmos em um tipo de experimento e padronizar isso ao nosso favor. Quando se tocaram, olha, quando tem gente que pega fruto para amadurecer, um controle de amadurecimento, ponto de maturação, quais são os vegetais que têm esses pontos de maturação para que a gente possa usar isso como conservante natural? Um conservante natural do abacaxi, tá? Se o abacaxi fosse uma coisa... Ele já foi, né? Assim, do mato, aí a gente padronizou ele. Uma coisa que padronizou o abacaxi, não tirar a coroa. Sim. Se você não tirar a coroa, ele conserva. Então, é um tipo de um conservante, porque ele vai diminuir o processo de amadurecimento.
Essas são as informações que a gente tem que captar da população que vive nessas regiões de SAFs, de modo que o planejamento, não só para colheita, o planejamento para armazenar, o planejamento para conservar, se eu vou conseguir fazer isso, olha, eu não vou vender in natura, vou fazer calda, vou fazer... Você sabia que se você despolpar, tem uma fruta, eu não posso falar aqui, você despolpa, mas deixa com a semente, conserva. Se você despolpa e tira a semente, a polpa em si oxida. Gostou dessa? Mas que diabo é a semente? Você tira a carne da semente, a polpa. Só que ao mesmo, mas tu deixa ela aqui, ela junta. Só despolpou, mas deixa ela junta. Porque a semente tem um produto que faz... A semente solta um produto que diminui o processo de oxidação. Lembra o que é oxidação? Lembro. Pega da sua mãe, se ela tiver aí uma maçã, corta e deixa em cima da mesa. O que acontece? Ela fica toda marrom. Pega a batata, corta, deixa em cima da mesa. O que ela vai fazer? Ela vai ficar marrom. Isso é o quê? Não faz isso não. Oi? Ninguém mais faz isso não. Bota tudo dentro d'água. Vai. Não, para lembrar o que é oxidação. Aí isso vai ficar oxidar. Oxidação vai prejudicar o material, né? Então, quando tu pega essa semente, despolpa, mas deixa a semente lá, conserva, diminui o processo. Isso é conservar. Mas qual é a diferença? Não é melhor vender com a casca ou com a semente? Não, porque na hora de vender você só separa, já despolpou, separar é diferente. Mantém, você conserva aquilo e aí você tem barganha de venda. Esse tipo de informação. Então isso ajuda o quê? Todo o seu planejamento, organização de como vai ser feita essa colheita, pós-colheita. Tem a colheita e a pós-colheita. Estou falando de agricultura familiar, não estou falando de uma indústria que vai com o caminhão, passa o caminhão no negócio do café, aí além de colher, ele colhe e seleciona. Uma colheitadeira, a gente está falando de SAFs, que é manual. Colheitadeira passa assim no café, colhe e seleciona. Seleciona o quê? Os grãos. Por um lado ela coloca grão médio, pequeno e grande. Ela separa. Imagina fazer isso. Sabe como é que eles fazem isso? Eles têm que passar por 3 peneiras. Uma peneira que vai deixar o grande, outra peneira o médio e outra peneira o pequeno. É trabalho, minha amiga! E aí, você sabendo desse conhecimento, como é que organiza a mão de obra? Disso que nós estamos falando. Isso é colheita. E pós-colheita? Eu vou vender in natura? Eu vou processar isso aí? Se eu processar, como é que eu tenho que processar para armazenar, amenizar o processo ou de amadurecer, ou de oxidar? É por isso que dentro dos SAFs, apesar de a gente falar dessa diversidade, você tem que estar bem atento para isso, porque é um trabalho manual, é um trabalho cansativo, tem demanda de profissional, tem demanda de tudo, né? E se for muito próximos os ciclos de você vai exaurido. Não, vai exaurido. Ó, cobra caro que vai fazer o trabalho. Especialização da mão de obra. Então, os parâmetros utilizados para essa colheita de frutos, a gente está colocando aqui, variam em quê? Qual é a variação? É em relação à função da espécie, da cultivar. Aí, olha só, uma coisa é espécie, outra coisa é cultivar. O que é? Porque sofreu alguma alteração. A cultivar, tem a cultivar BR-17 e a BR-18 do milho. Qual é a diferença da BR-17 e a BR-18? Ou uma floresce primeiro, se ela floresce primeiro, frutifica primeiro. Se frutifica primeiro, colhe primeiro. Tá entendendo? Então tem a variedade dentro de uma espécie, a gente chama de cultivar. Algo diferente ela tem. Entendeu? Verdade. Será que isso tem também no SAF? Já foi feito isso no SAF? Sabe quando eu falo isso em algo que existe um babaçu diferente, tem uma cultivar de babaçu? Aí as pessoas falam assim, uai, o babaçu, andiroba, copaíba, essas coisas assim o pessoal acha que, existe uma que floresce primeiro?
Existe uma que não é só isso. Vai ver que ela tem o que é a cultivar? Ela é... O açaí, como eu falei do açaí, eu colhei um saco de açaí aqui. A 10 metros, eu colhei várias plantas, outro saco de açaí. Só que esse saco dobrou. E esse aqui não. É só a diferença? Ou é a cultivar, são cultivares diferentes. Açaí é açaí. Sim. Ou outra coisa, os dois produziram o mesmo saco, mas tem uma coisa diferente nesse. Qual é esse? Tem menos óleo. Porque é muito oleoso o açaí. E esse aqui tem menos, tem um óleo normal que a gente tem do açaí. E esse aqui tem menos. Uma característica. Aí que tá. Tem isso também a ser avaliado. Por exemplo, se tem alguma coisa que tem mais proteína... Isso você está falando natural. Natural, porque você vai fazer essa observação natural. Aí você pode selecionar isso. Isso, Tatá. Isso, sem alteração. É coisa natural, só potencializa. Certo. Isso, então, essa é... espécie da cultivar são o quê? Variam, tem essa variação. O local de produção é o local que dá essa diferença ou é ela? É o genético dela? Tem que ver isso. Das condições climáticas. Quando a gente fala de condições climáticas, eu só falar uma coisa para vocês. Pode acontecer. Cara, eu tenho um açaí, eu tenho alguma coisa que produz muito bem aqui. Aí você tira e leva para outra região. Tipo, tá em Porto Velho, tipo leva para Vilhena. Tá em Porto Velho, tipo leva para Cacoal. Porra, tô falando tipo, né? Parece adolescente, tipo. Pode ser que não mantenha a qualidade do produto esperado, porque tem as condições climáticas. Por isso que, se você observar isso, tá, Jefferson? Tá, tem as condições climáticas. Isso interessa em quê? Aí você entra com o conhecimento tradicional. O que é o conhecimento tradicional? O conhecimento tradicional é estufa! Mas como fazer estufa em uma área de vegetação que é da floresta para o tradicional? A gente já tem naturalmente na floresta esse abafamento, né? Mas aí depende da espécie que a gente dá. Mas se você tirar de lá... Aí não... É isso que eu estou falando das condições climáticas. Isso. Só que se você... Professor, eu quero potencializar. Porque na floresta não me dá condição de colher legal. É mão de obra, eu quero fazer mecanismo. Tem como mecanizar? Tem como eu fazer mecanizado. Mas só como é que eu vou fazer isso na floresta? Traz da floresta, faz na estufa. Dependendo da disponibilidade de mão de obra do produtor, bem como o tamanho da área a ser colhida, a colheita deve ser iniciada em pouco tempo antes do ponto ideal. Desse modo, o seu término correrá logo após esse ponto. Isso evita a colheita de frutos excessivamente maduros, que poderão sofrer perdas após porque vai machucar. Então, olha, a demanda do sistema SAF. Essa demanda, é possível colher frutos obtendo melhor qualidade? Sim. Como, professor? Organização, planejamento. E o importante tem que ser considerado tanto os frutos sendo colhidos verdes, só que eu tenho que saber, tenho que conhecer lá no sistema SAF qual é o ponto. E também o que a gente chama de amadurecimento climatérico. O que são isso, professor? São os processos que são de acordo com o clima, não adianta. Tem uns que amadurecem por causa do clima. E aí nós temos alguns também frutos climatéricos. Tomate, caqui, maracujá, maçã, abacate. O que é climatérico? É a época. É a época. Tem como a gente alterar isso? Tem estufa! Estufa! E claro que aí com a estufa a gente consegue fazer o quê? Todo esse processo de transporte, todo esse processo de aquisição. O quê? De fruto silvestre! Pra mim, meu diretor! Um beijo, um abraço pra vocês. Já a gente volta.